Amado ouvinte, a nossa fala de hoje vai com o título A Repreensão do Sábio e a Canção do Insensato. Na década de 1950, na minha adolescência, ouvi de meu pai o seguinte conselho: procure visitar preferencialmente os 3 seguintes lugares: um centro de tratamento de leprosos, uma colônia de tratamento de deficientes mentais e uma penitenciária. Nesses lugares, você terá instruções profundas para a vida. Fui a tais lugares. Num leprosário, um doente se afastou de mim quando eu quis cumprimentá-lo. Numa colônia de deficientes mentais, tentei sem sucesso dialogar com internados. E numa penitenciária, fiquei quase deprimido com a situação de um criminoso cumprindo pena por homicídio. Dali para frente, comecei a entender certos textos da Bíblia, a palavra de Deus. Um deles, Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. No mesmo livro e capítulo, Eclesiastes 7:5, o autor declara: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Por que muitas pessoas não querem ouvir certos sermões, não querem ler certos textos da Bíblia, não querem ouvir até mesmo palavras do Senhor Jesus? É porque são sábios ensinos, e os sábios ensinos muitas vezes são remédios amargos. Até mesmo discípulos de Jesus recusaram ouvir o Mestre. Jesus falava do que realmente nos alimenta para a verdadeira vida. Como nos dias de hoje, o povo está mais interessado exatamente no que é passageiro e não tem eficácia permanente. Diz-nos o texto João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Lembro-me de ter falado certa vez sobre o prejuízo para a vida no uso do tabagismo e alcoolismo. Daquele auditório saiu gente que não voltou mais à igreja por achar aquela palavra pesada. No capítulo 1 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala de idolatria e depravação dos homens. Muita gente nem quer saber que existe esse texto na Bíblia. É para o comportamento humano um pesado discurso. Mas ali está a repreensão do sábio, homem de Deus. É claro que todos que se envolvem nas coisas mundanas vão ao contrário à palavra de Deus, que é luz, e não se mistura com as trevas. A preferência é pela prática do que é contrário à vontade de Deus. As advertências do maior sábio que o mundo já teve, Jesus, não estão nas preferências do que deve ser ouvido. Jesus demonstrou isso quando disse, Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mas aí vem a pergunta: se a repreensão do sábio que é para a vida, a pregação do evangelho que é para a vida, o amor de Deus em Jesus Cristo que é para a vida, por que a canção do insensato, que é inadequada e errada, leva mais gente e tem mais sucesso? É exatamente porque, estando o mundo posto no maligno, o principal agente do mal, o diabo, vai iludir com promoções mentirosas para atrair para as trevas da ignorância, do pecado e perdição o maior número possível. Jesus já afirmou isso. Resta aos filhos da luz a escolha do que é reto, verdadeiro e eterno com Deus, e isso só acontecerá
por obra do Espírito Santo, com a luz que é Cristo Jesus. Seja a nossa oração no sentido de rogarmos a Deus, usar-nos como instrumentos seus para atrair com o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa firmeza, aqueles que nos cercam para o caminho da salvação em Cristo, na luta até final. Em nome de Jesus. Amém.